Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no nosso canal do YouTube, falando de um assunto muito importante. Eu estou aqui com a Ellen Mara, a mãe de João, para falarmos de um assunto muito importante, que tem muitas mães que têm o mesmo problema com seus filhos. E a Ellen, que é uma mãezona, que tem muito conhecimento, vai falar pra gente hoje um pouco sobre o que é ser mãe de uma criança autista, os desafios, como é o dia a dia, contar um pouco dessa luta aí de ser mãe de um autista. Tá bom? Tudo bem, Ellen? Tudo bom. Pronta para falar sobre o assunto? Estou sempre pronta. Que bom. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Neide. Ser mãe de João foi uma descoberta maravilhosa. Não vou romantizar o autismo, mas João foi um filho muito desejado. É um filho muito desejado. E... Vai, desculpa. E assim, o que eu posso dizer, né? Quando a gente engravida, a gente tem essa questão de ter muita... pensar como vai ser o futuro, de planejar, e aí vem o diagnóstico e você sente aquele baque, né? O que aconteceu? Poxa, como que eu vou lidar com isso agora? E passa por um luto. Então, quanto mais rápido o luto passar, mais rápido você vai conseguir superar e melhorar a vida do filho, né? Quanto mais rápido não negar, né, a condição, né, que ele vai ter, e você vai poder explorar uma infinidade de possibilidades com ele. Conta aí pra gente assim como é o dia a dia do João. Então, João, ele... Esse lindo aqui, gente, é João. Antes da pandemia, João tinha as atividades dele na PAI, na creche regulada, municipal. Ele tem uma excelente interação com os colegas dele, porque são colegas que vêm com ele desde muito bebezinho, né? Desde quando ele tinha 1 ano, ele foi para a creche quando ele tinha 1 ano. O diagnóstico veio quando ele tinha 2 anos e 9 meses. E João tinha uma vida assim, complementar. Na época que eu recebi o diagnóstico, eu não estava trabalhando. E agora, como tem pandemia e estou trabalhando, João fica com a avó. Então ele fica com a avó dele durante a semana. Eu pego ele durante o final de semana, que é uma dor absurda para mim, não estar acompanhando esse desenvolvimento dele. Do dia a dia, né? Do dia a dia. Mas a gente está sempre monitorando. A mudança da rotina para ele sempre é muito complicada com o autista. A rotina para ele é essencial. Então, tinha dias, eu não posso ficar alterando muito. Eu tenho que fazer sempre um planejamento. De segunda a quinta eu fazia 40 horas para poder pegar ele na sexta. Agora eu não estou fazendo mais esse horário porque eu estava ficando extremamente sobrecarregada e estressada. Porque tinha as atividades dele da APAI também, que tinha que cumprir. E eu fui inventar ainda de fazer uma pós e não consigo, e aquela coisa vai absorvendo a gente. Casa, muita coisa. Isso causa muito estresse, porque quando ele está em casa comigo, ele quer ficar o tempo todo comigo. Ele quer ficar o tempo todo, ele quer atenção o tempo todo, né? E não dá para ficar o tempo todo colado nele ou fazendo as coisas que ele quer. Então, isso daí acaba me trazendo uma sobrecarga muito grande. No mais, João gosta muito de pular, João gosta muito de carrinho, João brinca, né? E é muito importante isso, né? Na infância de qualquer criança. João teve... Sim, João é bem afortunado. João, ele teve um acolhimento da comunidade
entendeu? Você Da nossa falou que ele comunidade. estuda em escola Municipal. municipal normal. Normal. Isso é normal. muito importante pela inclusão, né? Sim, João A é socialização. altamente incluído. Esses dias eu acompanho muito. Socializa muitos muito, né, canais. João? Eu acompanho muitos canais e esses dias teve um adolescente, né, autista, que ele estava falando que ele não foi aceito na escola porque ele era autista. E quando é uma escola particular, ela coloca essas barreiras mesmo, né, de não aceitação, porque é um custo a mais, né? Você vai ter que ter um profissional ali acompanhando aquela criança. E aí não tem uma alteração no valor da mensalidade. Então, quando é escola particular, ela coloca muito esses empecilhos, essas barreiras e não costuma aceitar muito. Atualmente também, apesar de que na creche de João eu não tive esse problema, eu tive problema com uma professora só, que ela não tinha muito conhecimento e ela também não queria adquirir. Então é complicado, porque enquanto profissional de qualquer área, você tem que estar sempre se aprimorando. E aí ela falou assim, não tive contato com criança autista, não sei como lidar. E aí eu convidei ela para ir, conversei com o diretor da escola, convidei ela para ir num grupo de autismo, né, na APAI, que falava para ela entender um pouco sobre como funcionava assim, mais ou menos o João, para ela aprender a lidar. Ela não se interessou, falou que não queria, e enfim, a professora dele, que não era professora dele, foi, e ela que estava com ele no dia a dia não foi. Então, o João, assim, quando ele tem uma dificuldade com uma pessoa, é muito difícil ele se interagir com essa pessoa. E ela eu sou assim, imagina. Então, ela ficou mais ou menos mais de 6 meses para ele poder aceitar ela, porque ele acho que ele não aceitou ela até hoje, na verdade. Ele saía da sala de aula e ia para a educação física, procurar professor de educação física. Que era a professora de educação física que recebia ele todo dia. Né? Todo dia ela recebia ele na porta. Então, essa sensibilidade do olhar do profissional para os nossos filhos, ela é essencial. Porque ele não é uma criança comum, mas toda criança é especial de alguma forma. E toda criança ela tem que ter esse olhar. O profissional tem que ter um olhar e falar assim, não, pode ser assim, pode ser diferente, pode fazer de outro jeito. Não é chegar na creche, sentar numa rodinha e ficar assistindo o vídeo, ou cantar uma musiquinha, ou contar historinha. Porque ele vai sentar ali, 1 minuto e meio, ele vai levantar e vai procurar um brinquedo. Então ele não vai sentar ali para concentrar, né? Ele vai ficar inquieto. Então você, no seu ponto de vista, o que atrapalha essa inclusão, na maioria, né, do que você sentiu com seu filho, o que atrapalha a maior inclusão das crianças nas escolas normais, comuns, essa falta até do próprio profissional não se interessar, como você contou o caso aí da professora, e não entender que essa criança precisa de um olhar especial. Como você falou que quando ele não se sente bem com a pessoa, nós somos considerados normais. De vez em quando a gente não vai muito com a pessoa, a gente não tem essa... Nem todo mundo a gente tem o mesmo carinho, o mesmo olhar, o mesmo amor. Isso é para todos nós. Sim. Imagina uma criança que tem uma necessidade especial, né? Então eu acredito que ele não. Para qualquer criança que tem qualquer grau de autismo, o que precisa mais, eu acredito, do que você está falando, é maior sensibilidade da parte dos profissionais da área de educação. Sim. É isso mesmo? Sim, sim. Tanto no particular quanto no público. Quando eu lutei para... Eu achava que seria automático, eu ia mandar o laudo do João para a SEMI e que havia um profissional ficar com ele. Eu cheguei na sala de aula dele, quando ele estava no grupo 4, acho, não me engano, no grupo 3, no grupo 4? Grupo 4. No grupo 4, e eu falei assim, ué, cadê a professora dele? Aí, não, mas ele não tem professor, porque ele não precisa, porque o João, ele bem estimulado, o João, ele já consegue fazer algumas atividades
tem mais dificuldade. O João já faz xixi no vaso, né? A gente ainda tem alguma dificuldade assim com o cocô, que ele ainda não vai no vaso para fazer cocô, ele ainda faz na roupa, mas a gente está trabalhando isso nele, né? Para ele ir no vaso fazer. A gente ainda não sabe qual é a resistência que ele tem quanto a isso. Mas assim, do xixi foi rápido, ele conseguiu fazer. Então as pessoas olham para ele assim, ele é uma criança muito alegre, muito sorridente, acho que ele não tem tanta necessidade. Mas a partir do momento que ele tem um laudo dizendo que ele tem autismo, ele tem um direito, tem que ser cumprido. Garantido por lei, né? Garantido por lei, tem que ser cumprido. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, não, mas o João, ele não... o João não precisa, então você vai ter que lutar com isso. Mas quando ele estiver mais na frente, eu falei assim, não, vou começar a lutar agora. E aí a escola disponibilizou uma pessoa para ficar com ele, né? E geralmente, quando disponibiliza alguém para ficar, não é alguém especializado. Apesar de que na creche dele ser municipal, não é alguém especializado e a prefeitura, o município, ele não quer ter essa despesa. Assim como a escola particular não quer ter a despesa com uma pessoa a mais, o município também não quer. Não quer. Então ele queria pagar hora extra para uma pessoa ficar lá com ele. Não é assim, é por lei, tem que ser automático. Então eu não tinha nem que brigar, tinha que ser automático. Com certeza. E aí ele falou assim, mas quando ele chegar no ensino médio, você vai ter que lutar muito mais. Eu falei, não. Se tiver de lutar, a gente luta. Tá, mas eu acho isso um absurdo, eu ter que lutar por um direito do meu filho. Já é adquirido pelo que já é adquirido. Eu acho incrível, Ellen, essa postura desses profissionais. Porque em qualquer área de trabalho, eu sempre falei isso, em qualquer área de trabalho, eu tenho uma dermatologista que eu gosto muito, eu estou 30 anos com ela, porque ela sempre está se inovando. A gente não quer um profissional que não está se inovando, que não vai para o congresso, que não estuda, que não adquire novos conhecimentos. Então, quando se trata de necessidades especiais, principalmente para crianças, eu acho que aí esse cuidado, esse conhecimento tem que ser maior ainda. Ou elas têm que ter um envolvimento muito grande com a criança, buscar mais e melhor conhecimento. Porque como que ela vai trabalhar, igual ela falou, eu não conheço, não sei trabalhar. Isso não resolve o problema, senhora. A lei diz que meu filho tem direito a um tratamento especial. E eu tenho direito e eu quero o meu direito para o meu filho. Sim, a gente parte da sensibilidade, porque assim, o município, ele tem uma estrutura muito boa, pelo menos em Vitória. Vitória tem uma estrutura muito boa com relação a isso. Tem professores de educação especial, João também faz tratamento na PAI, né? E são coisas diferentes, porque João ali está para ser incluído. E a interação dele com as outras crianças é que vai impulsionar uma sociedade que enxergue a diversidade muito além, entendeu? Porque se antigamente as pessoas com deficiência, que eram portadores de algum tipo de deficiência, né? Elas, eu ouço muitas pessoas falando assim, mas agora tudo é autismo. Mas agora... Porque essas pessoas ficavam tudo escondida. Se era uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ficava dentro do quarto trancada. Uma pessoa com um transtorno ficava trancado, era feio, era a família tinha vergonha. A família tinha vergonha. Era bem mais complicado. Eu conheci, esses dias eu estava no salão, conheci uma senhora que ela tem um filho, ele já está idoso não. Ele já tem uns 40 e poucos anos e ele tem síndrome de Down. Eu tive algumas dificuldades, né, com o João, e hoje está bem mais avançado. Hoje a gente se debate muito sobre as coisas. Eu falei para ela, eu sofri, mas você sofreu o triplo que eu sofri. E o marido dela era militar. E ele não sabia expressar amor, né? E esse filho uma vez ficou doente
e teve que doar sangue, teve que haver transfusão de sangue. O colega dele falou assim pra ele, se você quiser a gente mata ele aqui e se livra desse problema. E aí o pai, apesar de todas as dores que ele teve por receber uma criança assim, né, com síndrome de Down, ele falou assim, você pode drenar meu sangue todo, mas você não deixa ele morrer. Entendeu? Então, assim, de qualquer forma, ela me contando, ela falou assim que ele falava umas coisas muito absurdas. Ah, eu quero que você morra, eu quero que faça isso. Mas, gente, ninguém quer perder um filho. Por maior que seja o problema que ele tenha, você não quer perder. Você não quer perder seu filho. Você, a não ser que seja uma mãe narcisista. Aí não tem problema. Mas a mãe, quando você ama, quando você gera... Ou uma mãe histérica, né? É histérico também. Não é brincadeira, né? Não liga muito. Mas quando você é mãe de fato, de verdade, você não quer perder de jeito nenhum. Pode vir com o dia que for, vem com saúde. Se tiver saúde, né? Que você quer seu filho. Síndrome passa, transtorno, dá trabalho. Às vezes você tem vontade de morrer, fala assim, ah, meu Deus, eu sou péssima. Eu lembro que na época que eu descobri o autismo de João, eu assisti um filme chamado O Quarto de Jack. Já assisti. Que esse filme, ele é forte, ele é muito forte. E teve um momento que a pessoa perguntou pra ela se ela era muito egoísta, que ela não deu o Jack pra alguém e tal. E ela se sentiu a pior mãe do mundo. Muitas vezes, inúmeras vezes, a gente vai se sentir a pior mãe do mundo. Porque a gente não quer, a gente fica pensando... Que não é capaz, quando não tá conseguindo dar o melhor, né? A gente fica pensando assim, poxa, o que aconteceu? Será que eu tô sendo uma boa mãe? A gente se questiona o tempo todo. Será que eu sei o suficiente? Será que eu tô me envolvendo o suficiente? A gente se culpa muito, né? E aquilo ali vai te esgotando emocionalmente. Acho que o maior medo de todas as mães com filhos especiais é que ninguém vai cuidar do seu filho como você cuida. Isso, com certeza. Ninguém vai cuidar do seu filho como você cuida. Mas assim, eu sofria muito com isso, eu perdia noites de sono com isso. Né? Pensando, ai meu Deus, quem vai cuidar do meu filho? E eu tenho uma fé muito grande. Deus começou a trabalhar isso em mim. E eu pensei assim, olha, e foi eu assistindo a novela Jesus, e eu vendo João Batista, né? João Batista ali na caverna. Aí Deus começou a falar comigo assim, pensa se Isabel ia querer que João Batista dormisse numa caverna. Pensa se Isabel ia querer que João Batista fosse preso, tivesse a cabeça arrancada. Mas ela tinha fé e João está salvo. Então aquilo me deu uma paz muito grande, porque ele pode sofrer o que for, mas ele está, entendeu? Está guardado por Deus. E aí eu descansei, eu sei que Deus vai fazer o melhor para ele, como fez para mim. Eu sobrevivi a muitas coisas, você sabe disso. Então, se não for Deus, né? Se você não tiver algo que você acredite, uma fé, eu acho que não. Eu acredito que é difícil você superar. Ellen, você citou a PAI várias vezes, os grupos. Explica um pouquinho aí para os nossos telespectadores o que é a PAI, qual o trabalho que a PAI desenvolve. Então, muitas pessoas não sabem, né? Você sabe disso, né? A PAI é a Associação de Pais e Amigos de Decepcionais, né? Decepcionais. E a PAI, eu não sei se eu acho que ela é uma organização, uma ONG, não governamental, E ela presta esse serviço, né, gratuito, com vários profissionais ali. E o diagnóstico, ele é multidisciplinar, né? Para fechar um diagnóstico de autismo, precisa de vários profissionais. Então, lá tem pedagoga, tem terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo,
tem várias especialidades só num lugar. E aí, dependendo do grau de deficiência dessa criança, ela vai ser trabalhada lá, nesse lugar, como se fosse uma escola. Antigamente, lá só cuidava assim de transtorno mais de deficiência mais severa. Eu não me recordo assim de ver muito autista. Quando a gente vai lá, Eu lembro, vocês não querem suportar, você vai continuar, mas eu lembro que eu trabalhava mais com meninos de síndrome de Down, e o tratamento não tinha muitos especialistas não, no começo. Era mais lazer. Era mais para trabalhar, criança, para brincar, para ter ocupação, umas horas ali. Mas aquela brincadeira ali, ela tem um sentido, porque sim, ela vai desenvolver outra coisa. Sim, mas hoje, além dessa parte do lazer, tem essas outras especialidades que você nomeou. Sim, tem criança lá que tem bastante dificuldade mesmo, assim. Eu vi, eles trabalhavam bastante Down no começo, era bastante Down. E agora eles abriram o leque, porque foram descobrindo outras síndromes, outras coisas. Então, eles fazem um trabalho excepcional de verdade. Eles são maravilhosos. Eu ouvi falar muito desse trabalho. Tem muitos voluntários, né? Eu fiquei sabendo que tem muitas pessoas que fazem um trabalho voluntário lá. Então, eu não sei se lá tem voluntário. Deve ter. É porque eu conheço, deve não, ter. Eu não sei. Deve ter sim, porque... Mas a questão do voluntário é que o voluntário, ele também precisa comer, né? Ele também precisa... E o serviço não pode parar, né? Não pode parar. É contínuo. E eu lembro assim, a primeira vez que eu entrei lá, tinha um cartaz escrito assim: se você não está preparado para ter um filho com síndrome de Down, a gente te ajuda. A gente pode te ajudar. Aí eu falei assim, gente, como assim? Ninguém está preparado para ter um filho. É um ser humano, que a gente não vai saber como que vai ser a personalidade, como que vai reagir. O ser humano é um moleque. E eles assim, nós, né? Qualquer um de nós. Nós somos um moleque, gente. Como assim? Mas eu achei muito bacana, aquilo me chamou muita atenção. Eu falei assim, gente, a gente não está preparado para ter filho. O filho, ele vai vir, por mais que você idealize muitas coisas, você tem que se preparar para a surpresa. Né? Surpresa quase diária, praticamente. Surpresa diária. E cada dia é um novo desafio. Assim, falando de desafio, cita aí alguns desafios, assim, você já falou vários, né? Mas assim, os principais desafios, assim, ser pai, mãe de um autista, quais são os principais desafios que você acredita que você tem? Então, o principal desafio, não existe isso, são desafios diários, né? Cada dia novos desafios. Dia novos desafios. Quando eu era menorzinho, tinha mais, assim, de vez em quando ele não gosta de alguma coisa, ele dá tipo um xilique. Ele dá um xilique, né? Ele é outra coisa. Pra ele é outra coisa. Pra ele é uma reação de dizer que não gostou. Na verdade, às vezes, quando ele fica da sobrecarga sensorial, por exemplo, e no aniversário dele, ele estava muito feliz. E o aniversário dele teve pouquíssima gente, né? E mais criança e tal, e ele brincou muito, aquela coisa toda, som, cheiro, comida, aquela coisa, sabor. Tudo isso, para ele, é muita coisa, muita informação. Então, ele vai guardando aquilo tudo. Quando foi no outro dia, que a minha sobrinha foi embora, ele teve aquela descarga. Tipo assim, agora foi todo mundo embora. Opa. E aí ele começa a gritar, e se bate, faz assim, e aquela coisa toda, e ele não sabe o que fazer. E a gente tem que deixar ele ali. Porque ele não sabe expor o que ele está sentindo. Ele não consegue administrar isso. Entendi, igual hoje, vindo pra cá. Ele queria ir pra casa do coleguinha. Eu falei, não, a gente vai sair. Você vai sair com a mãe. Não quero. Mas eu não quero sair, mãe. Eu quero ficar em casa. Aí eu falei assim, não, mas você vai sair com a mãe. Eu já conversei com você que a gente vai sair. E aí ele ficou. Ele ficou. Aí dê banho, pra dar banho, pra vestir a roupa. Na hora de vestir a roupa é aquela pulação. Aí começa a pular.
E pula, e pula, e pula, e pula. Haja paciência. Aí haja paciência. Às vezes eu deixo ele pulando um tempão. Deixa lá. Depois eu volto, descarregar. vou vestir a cueca. Vamos vestir a cueca, vamos vestir a calça, vamos vestir a roupa. Aí é assim. Aí, isso daí vai dizer que até para colocar uma roupa é um desafio. Até para colocar uma roupa é um desafio. E assim, as pessoas olham para ele e falam assim, ai, nossa, ele nem parece autista. Por que que não parece? Porque você não convive com ele. Porque eu acho que só de falar isso já é um preconceito. Sim. Porque a pessoa... Por quê? Ele tinha que ter o quê para aparecer? Autista. Ai, nossa, ele é tão bonito. Não. Mas o que tem a ver ser bonito e ser autista? Ser autista. Para mim já é um preconceito. Ai, não parece autista. Por quê? Porque tinha que ter, minha senhora, para ele parecer não tem cara. Não tem cara. Eu já ouvi relatos assim de mães que falam que eles têm direito à vaga, né? Especial, vaga deficiente. E aí ela foi parar o carro e o filho dela tem um autismo leve igual o de João. E o cara começou a falar, esbravejar e tal, porque não tinha ninguém com deficiência ali. Às vezes a deficiência não é física, mas aí a pessoa acha que aquela vaga ali é só para deficiente físico. Não, mas ele tem direito. E aí foi aquela confusão, e ela brigando de lá, e o cara rebatendo do outro. E isso é uma falta de informação, intolerância. Né? Tudo porque isso. João tem uma série de direitos que muitas vezes o pai dele fica com dificuldade de requerer um lugar na fila. Entendeu? Quando leva ele para uma consulta, ele tem o direito de passar na frente, porque eles não conseguem esperar. Né? Ele começa a ficar ali, ele começa a ficar agitado. Claro. Agitado, nervoso, aí ele começa a ficar nervoso, aí ele consegue chora. Trabalhar isso. Aí, para os pais é mais difícil de compreender e reivindicar do que para as mães. Porque a gente fala assim, tem que reivindicar mesmo? Vou reivindicar. É o direito dele, vou meter as caras. Mas o pai dele não. Aí fica nervoso, aí não quero fazer isso, não quero sair, não quero isso, não quero aquilo, porque o filho, né, faz esse tipo de coisa. E aí teve um dia que a gente estava na fila, e eu falei assim, não, vai pra frente, João tem direito. Não, que não sei o quê. Aí o João fica naquela situação. Você acredita que é vergonha que ele tem de falar? Não, ele é assim mesmo. Que o autismo, ele ainda não tem uma causa, né? Mas... Talvez você ficou com medo das pessoas não entenderem que o filho dele é especial. Pode ser, porque a gente não anda com laudo no bolso. Laudo no bolso, e criança não tem deficiência física. As pessoas que estão na fila talvez tenham dificuldade de entender. Aí acha que o João tá fazendo birra, que a birra é porque... Ai, bate nele, ai, faz isso. Teve um cara no Uber que ele pegou e falou assim, porque não sei o que lá, que quis dar... João estava muito nervoso nesse dia. E aí ele bate, né? E eu falei, não, filho, segurei ele e tal. E o cara, não, mas não tem que ser assim, que não sei o que. Eu falei assim, não tem que ser assim na sua casa. Com o meu filho, eu sei lidar. Então você perguntou para ele, o senhor tem um filho autista? O senhor sabe como é que lida? Então, eu não... Eu acho que não conhece, que dá pitaco num assunto que não conhece. Eu penso da seguinte maneira, né? As pessoas vêm de uma criação que elas não viam essas pessoas. Elas não via deficiente, não via mesmo. Você não podia perguntar, se andasse com sua mãe na rua e você visse uma criança com deficiência, você ia perguntar, mãe, o que ela tem? A mãe já, não, menina, para com isso. Não pode falar, não pode. Entendeu? Era vergonhoso, não podia, tinha que ficar escondido. Chamava alguém para almoçar, aquela coisa que o deficiente ficava sempre alheio, né? Escondido. Mesmo, né? Eu conheço casos assim. Escondia porque e ainda hoje, assim, eu ouço muitos relatos e vejo muitos casos que a pessoa tem essa vergonha mesmo de reconhecer, mas tem muita desinformação também. Pelo que você
você já me falou, você é uma pessoa que está sempre assistindo vídeos, filmes, documentários que falam sobre autismo. Então você é uma pessoa, pelo que eu sei, muito bem informada sobre o assunto e está sempre em busca de mais conhecimento sobre o autismo, não é isso? Claro. Toda mãe de autista, ela tem que pesquisar muito, ela tem que ler muito, ela tem que buscar muito, porque sempre tem alguma coisa, né? Eu vejo que na comunidade, assim, quando você descobre, hoje, com a internet, com as redes sociais, a gente se uniu muito, porque são mães, eu tenho contato com mães que estão fora, João, mães que estão fora, mães que estão em outros lugares do Brasil, né? Enfim. E a gente troca muita experiência, troca muita figurinha. Tem criança, e o interessante é que a gente vibra muito com isso, né? Eu lembro de uma vez que eu fiquei emocionada, que uma mãe, ela falou assim, que a filha dela com 11 anos, pela primeira vez estava segurando um lápis. Gente, olha você ver. São pequenas coisas que para muita gente não significa nada, para uma mãe é uma grande conquista. Gente, eu fiquei tão emocionada porque ela contou isso com tanta emoção. Olha, ela gravou um vídeo, tinha um menininho que ele era autista, que ele contava piada e a gente, né, super escrevia no canal dele, fazia aquela coisa toda, curtia horrores. E ela falando, né, que pra menina, pra ela com 11 anos segurando um lápis era muita coisa. Pra comer sozinho, cada pequeno avanço de qualquer mãe, cada pequena conquista de qualquer filho, né, de mãe especial, acaba sendo uma conquista nossa. A gente vai compartilhando aquilo, é emocionante, enche o coração, enche o peito de emoção. Eu lembro quando o João... E quando ela falou assim, com 11 anos, eu agradeci muito a Deus, porque o João com 2 anos ele já comia sozinho. Né? Graças a Deus. E a gente não tem como você não comparar o desenvolvimento do seu filho com uma criança normal. Mas é questão assim, de você comparar para ter uma noção, mais ou menos assim, o quanto que ele está avançando, onde que ele precisa avançar. Não é pecado você comparar, mas a questão não é você comparar com o seu coração e dizer assim, eu queria ter aquele filho. Não, comparar o desenvolvimento para medir, né? Essa comparação saudável. Saudável, acredito. Mas uma comparação de você querer se... Só o fato, a criança é uma criança que leva aos 10 anos para segurar o garfo. O seu com 2 anos já comeu sozinho. Gente, é uma conquista muito grande e traz muita felicidade e emoção, sabe? Graças a Deus, o meu filho com 2 anos já comia sozinho. Então, eu acho que isso é muito emocionante. Mas a gente passa a dar valor, com a descoberta do autismo, com essa convivência, a gente passa a dar valor a pequenas coisas. A pequenas coisas assim, olha, eu consigo ir no vaso, eu consigo ir ao banheiro sozinha, eu consigo comer sozinha. Eu consigo pentear o meu cabelo. São pequenas coisas que a gente não olha. A gente sempre quer muito, né? A gente sempre quer ser melhor, quer dar o melhor, quer fazer coisas espetaculares. E, na verdade, qual o final dessas coisas, né? Vem aí um João e questiona tudo e traz outras pessoas que questionam tudo também, né? Que você vai olhando para sua vida e fala assim, olha, tem alguém que hoje não anda, hoje eu ando, hoje eu vou, né? Tem alguém que, né? Que hoje está dando um desgosto absurdo para a mãe e para o pai, e o meu filho me dá tanta alegria. Ele me dá muito trabalho, mas ele me dá muita alegria. Pois, estamos chegando ao final do nosso vídeo. Estou muito feliz, Ellen, de você compartilhar. Tenho certeza que vai servir de inspiração para muitas mães, né? Vou colocar lá no
vídeo no nosso canal. Eu tenho certeza que muitas mães vão aprender muito com a sua experiência. Tenho certeza disso, é muito bacana. Quero te agradecer muito. E quero dizer para vocês viram, né? Um vídeo com a Ellen, que é mãe de João, e tivemos participação especial do João nesse vídeo. Vem cá, Muito filha, obrigada, dá tchau. Ellen. Obrigada. Dá tchau ali. Mamãe. Dá tchau. Vem. Dá tchau ali. Aí, ó. Tchau, João. Muito obrigada. Beijo para todos.